E agora vamos ao mercado de commodities com Maurício Bellinello. Maurício, boa tarde, tudo bem? Fala, Braga, boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, nós temos o início, ou pelo menos uma semana aí, com expectativa em relação ao uso da manhã, o relatório do USDA. Nós temos a China voltando às compras. Como é que está esse mercado, né? Como é que fica o produtor, aquele que pelo menos se prepara, né, nas operações aí de hedge, proteções, para enfrentar um mercado como esse? De forma geral, ele fica mais calmo, né, Braga? Porque ele não depende da sorte, porque é sorte de você chegar ao final da safra, quando você está colhendo, e ter sorte de encontrar bons preços, né? Então é isso, de forma geral, os meus clientes mesmo estão super tranquilos agora. A gente já está com boa parte do dólar travado, o prêmio no caso da soja, principalmente, já travado para a safra 24-25, e agora todos eles esperando mesmo, primeiro o bushel encontrar um lugar mais confortável, mas sem pressa, porque afinal de contas esse bushel está em alta agora aqui, essa sazonalidade vai até maio, então você consegue se focar realmente naquilo que mais importa, que é produzir o máximo possível, sem ficar todo dia se preocupando se o preço subiu tanto, caiu tanto, porque o que vai importar é a composição que você forma desses três componentes, né? Explicando para o produtor que não entende direito como funcionam essas estratégias de comercialização, a cada 10 safras, somente uma safra você tem a sorte de encontrar um preço realmente melhor na boca da safra. Nas demais 9, ao longo do tempo, você encontra, em geral, ou o pior preço, ou pelo menos um preço bem abaixo do que você teria num outro momento, ou numa outra composição de preços. Bom, no dia seguinte ou no dia anterior, na mesma semana, não dá para poder preparar nada, né? Tinha que ter sido feito, se fosse feito, uma operação, um mecanismo de proteção, buscar um mecanismo bem antes, né? Não se faz no mesmo dia, nem no dia anterior, assim como no dia seguinte. Ou o mercado tem essa dinâmica de preparar, olha, à tarde vai subir, eu posso travar agora de manhã, na hora seguinte muda o mercado. Como é que funciona essa operação? Então, de forma geral, não existe essa história de faço de manhã, à tarde, acontece, ou vice-versa. A gente espera boas janelas de travamento ao longo de muitos meses, né, Braga? Tanto que, para você te dar um exemplo, a gente começou a travar prêmio no Porto, né, ou base, o que quer que seja, da soja desse ano, em setembro do ano passado. Setembro, outubro, mais ou menos, né? Alguns até avançaram para novembro, porque ali era uma boa janela. O dólar a gente começou mais ou menos em julho ali e fomos nos alongando até o final do ano passado. E o bushel nós não fizemos nada no ano passado quase. Alguns clientes, um ou outro, fez alguma operaçãozinha ao longo do tempo. E bushel a gente está para começar agora. Né? Ou seja, ainda tem um longo caminho para ser feito de forma geral, isso para as entregas mais longas. Então é isso. A coisa mais rara do mundo mesmo, assim, Braga, é você chegar num belo dia e falar: não, hoje está tudo lindo, vamos travar os três componentes, vamos vender tudo hoje. Isso, na verdade, não existe. Né? O que importa também, e esse é um bom detalhe, por isso que a gente não perde tanto cabelo preto, né? É que a gente vai formando as melhores médias ao longo do tempo. Né? A gente nunca está preocupado conceitualmente em acordar um dia e falar: nossa, esse vai ser o melhor preço do ano desse componente. Não, chega numa boa faixa, a gente vai lá e faz um lote, espera mais um pouco, semanas, meses, dias, depende, né? Aí vai lá e faz outro lote. Você vai compondo sua safra ao longo do tempo, né? Agora, essa história de você... O mercado é volátil, né? Amanhã mesmo, por exemplo, 1 hora da tarde, sai o relatório do USDA, o relatório mensal. Certeza absoluta que o mercado vai bater depois, ou seja, vai chacoalhar depois, é normal que aconteça. Exatamente por isso, inclusive, até digo sempre para o João aqui, há muito tempo, que quando sai o relatório, eu só volto a olhar para o mercado um dia e meio depois. Porque nesse meio tempo, o mercado vai fazer o que ele quiser, ele precisa ajustar posições, os grandes fundos vão ajustar, e só depois é que ele volta a um quê de normalidade. E é isso, o mercado pode ser volátil o quanto ele quiser, e ele é mesmo às vezes. O produtor não tem esse tipo de prerrogativa ou de necessidade.
Bom, de alguma forma, toma um café, acompanha a acomodação no mercado depois do relatório. Na hora não é para poder se espantar, muito menos se ter qualquer tipo de atitude, nenhuma surpresa. Agora, falando sobre essa questão cambial, né, nós temos aí um dia o dólar sobe um pouquinho, outro não. O produtor ele também tem que se proteger dessa variação, né? Apesar das expectativas do dólar se manter aí na casa dos R$ 6 ao longo desse Uhum. ano de 2025, não? Ele pode, eu vou dizer, eu vou tomar cuidado com o verbo, né? Porque ele tem que, nem sempre, mas ele Uhum. pode, né? Poder quer dizer que você tem a hipótese de avaliar essa possibilidade, né? O dólar agora ele está nessa fase volátil mesmo, né? Depois da virada do ano, tirando aquela parte que começou no finalzinho de novembro, que o dólar bateu 6,30, mas logo depois voltou, o mercado brasileiro de dólar em relação ao real, a gente voltou a se alinhar ao mercado global de dólar, né? O dólar globalmente ele está num topo, né, que vem se estendendo há semanas, na verdade, nesse mesmo patamar que ele está agora, ele estava na virada do ano, né? Então assim nós estamos novamente alinhados. E detalhe, como eu já havia comentado, como o Trump entrou no mercado agora no governo, está fazendo essas medidas, ninguém sabe quais delas vão vingar ou vão, né, ser alteradas para lá ou para cá. É normal que o mercado fique mais na ponta dos dedos mesmo, né? Então, por enquanto, eu ainda acho que o dólar é um bom patamar. É óbvio que a boa janela, para você que teve coragem, porque nessas horas requer coragem mesmo de você enfrentar o trem e tentar parar ele com o peito, na hora que vem aquela volatilidade por causa de política no Brasil. Mas o dólar ainda não é um dólar ruim, né? É importante lembrar que boa parte dos custos dessa safra foram contratados com dólar abaixo desse preço agora. Então, o custo foi comprado, né? Ou seja, os insumos, fertilizantes, químicos, foram comprados com preços do dólar abaixo do que nós temos agora e você vai vender com dólar acima. Isso, por natureza, é uma vantagem. Mas falar que essa é a melhor janela, certamente não é mais. E o problema, né, Braga? Como a gente agora, especialmente nos próximos 20 dias, a gente entra no coração da nossa safra, onde o grosso da safra brasileira vai entrar, né? Agora não é mais, por assim dizer, tempo suficiente para você montar uma estratégia melhor. Agora, mesmo com NDFs, como é que funciona essa questão toda, né? O mercado oscilando bastante, há a possibilidade também de recorrer para poder, pelo menos no mercado cambial, dar uma seguradinha, não? O Até NDFs é uma dá. alternativa, não? É uma alternativa. O problema agora, eu até falei outro dia com o João que ele me mostrou uma operação no milho, né? O problema agora, Braga, é o prazo. Porque como essas operações vão ser para março, abril no máximo, né, daqui uns 50 dias, esse prazo ele é muito curto. Então, quando o prazo é muito curto, a gente fala que não tem prêmio, ou seja, não tem uma vantagem óbvia num travamento por NDF, especialmente numa janela que já passou, porque o dólar está na mínima agora do movimento. Então, você travar na mínima é sempre um ponto, no mínimo, discutível. Então, você pode fazer, talvez você tenha aí um prêmio de 5 centavos, 6 centavos sobre o dólar spot, ou seja, se o dólar está 5,80, você vai travar 5,86 para daqui 50 dias, mas esse prêmio muito pequeno acaba por abrir um risco grande, porque se você travar o dólar agora também, se o dólar, lembrando, ele caiu 40, 50 centavos do topo. Se ele voltar a subir agora uns 15 centavos, não tem nada de errado nisso, é normal depois de um movimento grande de queda. Então você querer travar isso agora, só te coloca numa posição de risco, risco no sentido de perder, às vezes, uma oportunidade melhor. Então, o que eu acho que vale por NDF, vale por opções, mas eu ainda gosto mais da ideia de que você se antecipe às estratégias e encontre as melhores janelas possíveis. E olhando para uma janela como agora, de 5,78, que a gente deve estar agora aqui no dólar, mais ou menos, sabendo que estava R$ 6 da semana passada, no mínimo é uma oportunidade não tão boa quanto já esteve, ainda que seja positiva ainda. Tá certo. Bom, só para finalizar contigo, café também tem mostrado uma volatilidade muito grande, mas volatilidade, quando eu digo acima dos preços praticados com médias históricas. Deve Isso. continuar assim? É uma pergunta muito, né? Deve, né? Não pode, né? Mas Isso. tudo indica que, né, o café deve continuar firme, o Maurício. Então, Braga, é aquela história, né? Nós estamos com o foguete subindo e o foguete está cheio de combustível, viu? Hoje subindo mais de 5% o café, né? Eu tenho até uma brincadeira, fiz agora há pouco com os meus alunos ali, que eu tenho uns clientes que são produtores pequenos, né? Tem áreas pequenas de café, mas produzem soja, outras coisas. Eu falo que eles produzem por esporte e alguns deles têm café guardado e nenhum deles está pretendendo vender. Porque o dinheiro de você vender esse café agora, você vai colocar num Tesouro Selic,
alguma renda fixa. Aqui numa piada que eu fiz agora há pouco lá, né, a Selic está subindo 1% ao mês, você ganharia 1% ao mês. O café está subindo mais que isso ao dia, então nesse momento vender café, quem tem provavelmente não vai vender, né, e quem eventualmente tem café chegando por aí também vai ter a não ser que tenha boletos demais chegando, vai ter tranquilidade para vender, ainda que muita gente vai ter safras bem menores. Então, eu vou ser bem sincero, Braga, a minha perspectiva para o café agora é de realmente daqui até a safra brasileira entrar, que é uma safra pequena, eu tomaria muito cuidado para não tentar se frear, como eu sempre brinco, né? Frear o trem com o peito, como meu amigo Bruno Labs deve falar em breve, porque no mínimo você vai estar assumindo um risco bem grande no mercado que está literalmente sem café. Ou seja, quem precisa de café hoje está tendo que rebolar, está tendo que fazer muito esforço para encontrar e a preços bem altos. Tá certo. Maurício, um abraço para você, bom início de semana. Eu que agradeço, Braga. Uma ótima tarde a todos.